Olá pessoal, bem-vindos a mais um On The Rocks, um podcast dedicado ao montanhismo e à escalada. Eu sou Eliseu Frechu e nesse episódio eu vou conversar com o escalador carioca André Ilha. Montanhista há mais de 4 décadas, André abriu centenas de vias por todo o nosso país. Primeiramente, André, é um prazer estar te recebendo no On The Rocks, trocar um pouco de ideia com você, as pessoas que não te conhecem. Eu te conheço a longa data, sei de toda a história, você foi testemunha e protagonista dos acontecimentos importantes no montanhismo brasileiro nos últimos 40 anos, mas muita gente não conhece a amplitude do seu trabalho, André. Conhece você por uma coisa, por outra, mas não a amplitude do trabalho, né? Como escritor, como conquistador, como influenciador. Então, primeiramente, André, muito obrigado por se dispor a trocar essa ideia com a gente. Eu é que agradeço, Eliseu. É um prazer estar aqui conversando contigo e a gente poder passar algumas coisas para as pessoas que tiverem interesse. Legal, André. Bom, como todos os outros entrevistados, eu quero primeiro que você diga como você começou a escalar, André. O que te motivou a entrar nesse universo que com certeza tomou grande parte da sua vida, né? Como que você começou a escalar, André? Ok, essa história está até contada no meu livro, né? O Por um Triste, eu conto algumas das minhas peripécias na montanha, mas foi o seguinte, eu morava em Copacabana e eu era adolescente, pré-adolescente, né? Tinha 13, 14 anos, e a minha mãe se casou de novo e resolveu vir aqui para Petrópolis, nessa casa onde eu estou, nesse momento, dando essa entrevista, batendo esse papo, e ela me trouxe para cá compulsoriamente. Eu tinha minha turma de rua, de praia, né? Eu tinha todo aquele círculo de amigos, eu fiquei muito chateado com a decisão dela, porque eu saí de Copacabana, que é um lugar super povoado, né? E ela me trouxe para uma casa que, na época, a rua era de barro, tinha um ônibus de 2 em 2 horas, longe do centro de Petrópolis, bastante longe. E para você ter uma ideia, para eu ir para o colégio nos meses de inverno, eu tinha que sair daqui da casa propriamente dita, né, da edificação, de lanterna para conseguir chegar no portão, senão não enxergava, porque não tinha iluminação na rua, não tinha casa perto, deixava a lanterna escondida junto do portão, que mais tarde ela pegava, e eu ia morrendo de frio, 5h30 da manhã, para o colégio. Então, eu, como bom adolescente, eu fiquei muito indignado e resolvi infernizar a vida dela e do marido por causa disso. Mas aconteceu que logo nos primeiros dias de aula, num colégio bastante tradicional que tinha aqui em Petrópolis, que depois fechou as portas, que chamava Werneck, um colega de sala me apareceu logo nas primeiras aulas, com umas fotografias em preto e branco dele subindo o Dedo de Deus, com os guias do Centro Excursionista Petropolitano, que é o clube tradicional aqui da cidade. Continua até hoje, em plena atividade. E eu falei, nossa, que maneiro, eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso, cara. Aí eu fui para minha mãe, disse que queria escalar. Ela, no primeiro momento, disse que não, que achava perigoso. Aquele negócio que toda mãe, ou quase toda mãe, né, fala. Mas ela entendeu que seria uma saída para pacificar a vida aqui dentro de casa. E assim foi que ela me levou no clube, eu fui muito bem recebido, muito bem acolhido por aqueles montanhistas tradicionais, mais antigos lá, e da garotada nova que tinha. E assim começou. Eu fiz uma primeira escalada com o clube, fiz mais outra, mas durante esse primeiro ano, que foi 1974, eu fiz muito poucas escaladas, mas aí ela separou desse marido. Eu voltei para o Rio no ano seguinte e me associei ao Centro Excursionista Brasileiro, o CEB, e fiz lá, então, o que era, na época, chamado curso de adestramento, que hoje é o curso básico de montanha que se chama. E aí realmente eu aprendi mais técnicas, conheci mais gente e aí deslanchou. A escalada passou a fazer parte da minha vida. Ou melhor, a minha vida passou a girar em torno da escalada desde então. Isso foi quando, André? Isso foi em 1974. Na verdade, faz tempo, né? Na verdade, em 73, já teve assim uma preliminar, porque eu morava no Rio,
e junto com o Tunico Magalhães, que também é um escalador que está até hoje ativo, mora em Belo Horizonte, e com outros garotos da mesma faixa etária, 12, 13 anos, a gente subia 1 ou 2 vezes por semana o Morro da Urca, que é a primeira estação do bondinho antes do Pão de Açúcar. Tem muitas vias de escalada, mas a gente subia pela caminhada. E era uma caminhada fechadíssima. Era uma caminhada que, naquela época, tinha capim colonial muito alto, e a gente andando, aquela garotada, moleque, 12, 13 anos, andando no meio do capim, era, assim, era uma expedição, era uma aventura tremenda. E aquilo foi fantástico. Então, quando esse amigo mostrou as fotos dele subindo o Dedo de Deus, e eu tive a oportunidade de fazer outras peripécias em montanha mais sérias, né, mais aventurosas, eu agarrei a oportunidade e foi muito bom. Aquela minha ida inicial ao CEP mudou a minha vida para melhor e, como eu disse antes, a minha vida passou a girar em torno da escalada, de uma forma ou de outra. André, o Rio de Janeiro sempre foi um estado, talvez por questões geográficas, né, no qual o montanhismo foi muito bem acolhido pela comunidade. Tem essa questão dos clubes. Os clubes do Rio de Janeiro têm sede própria. Muito poucos clubes fora do Rio de Janeiro conseguiram uma conquista desse porte, né? Pô, ser dono de uma sede, de um CB, na Almirante Barroso, né? Pô, quase todos os clubes na área central da cidade. O que você considera como ter sido o ponto-chave para esse tipo de conquista? E como que era a vida nos clubes quando você começou a escalar? Como disse um amigo meu, brincando, mas era uma brincadeira bastante amparada na realidade, não existe, naquela época, nos anos 70, não existia vida inteligente fora dos clubes. Ou seja, praticamente não existia o montanhismo organizado que não fosse fora dos clubes. Completamente diferente de hoje em dia, que eles continuam cumprindo o mesmo papel, e muito bem, na minha opinião, mas você tem diversos outros canais de expressão na montanha. Mas os clubes, eles tiveram um papel preponderante em algumas coisas, e às vezes elas se perderam no meio do caminho de lá para cá, ao menos parcialmente, que é no sentido de manter, de divulgar e lutar para manter uma ética. As primeiras manifestações assim de preservação da natureza, de preocupação com a preservação do meio natural, eu também aprendi e vi nos clubes. E gerações de pessoas passaram a ser montanhistas, e muitos estão escalando até hoje, a partir dos clubes. Então, eles tiveram um papel preponderante na organização da escalada e do montanhismo, né? Escalada e caminhadas aqui no Rio de Janeiro, assim como no Paraná. O Paraná, eu acho que é o estado que mais se parece com o Rio de Janeiro nesse sentido, onde a tradição do montanhismo é tão antiga, tão forte e tão bem acolhida, como você falou, de uma maneira geral. Mas acontece que, com o passar do tempo, nós tínhamos muitos clubes aqui no Rio, muitos clubes pequenos, uns eram criados, outros terminavam e tal, mas só conseguiram sobreviver aqueles que, numa época muito mais fácil do que nos dias atuais, tiveram a sacação de adquirir a sua sede própria. O diferencial, digamos assim, evolucionário entre os clubes que sobreviveram e os que se extinguiram foi o fato de ter adquirido uma sede própria e não ter que arcar com uma despesa de aluguel. Porque pagar o condomínio, luz, telefone e o IPTU, você consegue arrecadar dentro com as mensalidades de um pequeno número de sócios. Mas pagar um aluguel, não. Então, esse foi o diferencial. Então, aí, nós temos 5 clubes muito fortes na cidade do Rio até hoje. Todos têm os seus altos e baixos, como qualquer instituição tem os seus altos e baixos, mas a verdade é que eles estão muito pujantes, muito ativos e continuando a formar
legiões de pessoas. E no interior, nós temos alguns clubes tradicionais, como o CEP, que eu já falei, já mencionei, sou associado do CEP até hoje, ininterruptamente desde 1974, mesmo não frequentando, eu faço questão de pagar as anuidades, porque como uma espécie de retribuição ao que o clube me proporcionou. Ele abriu os horizontes da minha vida de uma forma tão legal que eu espero que faça o mesmo por outros. Então, essa pequena contribuição eu acho importante. Mas nós temos o Centro Excursionista Teresopolitano, obviamente Teresópolis, o Friburguense e o Jean, em Resende, na Serra da Mantiqueira, que é um clube tradicional e muito ativo. André, quando você começou a escalar, quem eram as suas referências desses grandes nomes, com quem você teve a felicidade, meu privilégio de conviver? Eu comecei a escalar num momento que hoje, olhando em retrospectiva, era meio que uma transição. Era um momento, isso no plano interno. Claro que depois eu comecei a ler furiosamente, eu gosto muito de ler, eu tenho uma biblioteca de montanha bastante interessante, e lendo os grandes clássicos, né? O Lionel Terré, Gaston Rebuffat, Cesare Mestre, na época, né? Que era muito famoso e tal. Mas, internamente, nós tínhamos no Rio dois grandes grupos de escaladores de ponta. Um no Clube Excursionista Carioca e outro no Centro Excursionista Rio de Janeiro, que fizeram inúmeras conquistas, avançaram o nível técnico do esporte aqui no Brasil de uma forma notável, foram os pioneiros, pelo menos de forma sistemática, daquilo que eu mais gosto de fazer hoje, que são essas viagens para o interior, e acho que a gente certamente falará disso mais tarde, né? As viagens para o Nordeste, para Minas Gerais, para conquistar montanhas virgens, principalmente, ou escaladas em cumes já subidos. Mas aquele momento que eu comecei efetivamente a escalar mais seriamente, 75, 76, os dois grupos estavam meio que se desmobilizando. Então, as minhas referências eram as lendas desses grupos. No Carioca, você tinha o Jean-Pierre, o Marcelo Werneck, o famosíssimo Rodolfo Schermont, que pouca gente hoje conhece, mas na época era uma lenda até a sua morte. E no Rio de Janeiro você tinha o Pellegrini, o Claudinho, o Guilherme, enfim. Eles eram meio que competidores entre si, cada um produziu escaladas fantásticas, e a minha primeira motivação, quando eu comecei a escalar melhor e comecei a guiar, foi repetir os test pieces, né, as principais escaladas da época, conquistadas por eles, as do Rio de Janeiro e algumas fora do Rio de Janeiro. Durante muitos anos, a escalada mais difícil do Brasil foi a via normal do Pico da Foca, no Espírito Santo. Só que ninguém sabia, porque ninguém tinha repetido. Então, todo mundo falava algumas outras vias, mas, na verdade, era lá, né, que eles fizeram uma escalada prodigiosa, bastante perigosa, que depois levou diversos grampos, e ainda assim as pessoas têm que fazer com atenção, hoje em dia. Então, essas foram as referências. Esses dois grupos que foram as pessoas que mais me inspiraram. E, do ponto de vista da escalada em si, uma coisa curiosa, né, que eu me lembrei no outro dia, uma pessoa que me inspirou a forma de escalar, embora eu acho que eu não tenha conseguido chegar na da mesma forma, era um guia do CEB, que foi guia do meu curso de adestramento, como eu disse, em 75, o Marcelo Esposel. Porque todos esses guias escalavam mais do que eu, era um novato, eu admirava, né? Mas ele escalava com muita elegância, com muita graça. E algo que depois veio a ser encarnado, principalmente pelo Paulo Macaco. Né? Todo mundo que conheceu o Paulo Macaco, se perguntar quem é que você viu que escalava mais bonito, todo mundo vai dizer o Paulo Macaco. Então, essa fluidez, né, essa elegância ao se deslocar na pedra foi também uma inspiração. Certamente não cheguei no ponto deles, mas a gente
é importante você ter um objetivo bacana para você se inspirar. André, quantas conquistas até hoje? Quase 800. Nossa, meu, e como começou essa, essa sua obsessão por conquistar, André? Porque, caramba, 800 conquistas é muita conquista, meu amigo. Eu não consigo nem lembrar os nomes. E, na verdade, eu já conquistei mais de uma vez 2 vias com o mesmo nome, que eu tinha esquecido, já tinha dado aquele nome, enfim. Mas não, o que você chamou de uma obsessão, ela tem uma razão muito forte, que é o que me faz estar escalando até hoje, com frequência, com razoável intensidade, depois de 45 anos na pedra, né? É muito fácil você se cansar de uma determinada atividade se ela começa a se tornar monótona. Mas eu sempre fui muito curioso e a escalada, para mim, ao longo do tempo, foi menos importante o aspecto dos graus mais elevados, embora em uma determinada época, né, eu cheguei a estar, digamos assim, entre os que estavam escalando melhor, mas isso faz muito tempo. Mas a questão da exploração, Eliseu, eu concluo que para mim, o aspecto de explorar lugares diferentes, em maciços diferentes, montanhas diferentes, ecossistemas diferentes ao redor, com pessoas variadas, isso, para mim, é a motivação mais forte. E ela se expressou, ao longo do tempo, nas conquistas. Porque conquistar é isso. Você vai trilhar um caminho que ninguém trilhou, só que, em vez de ser na horizontal, é na vertical. De uma certa forma, eu considero esse ímpeto de subir as Montanhas Virgens como uma continuação dos meus ídolos lá fora, que são os grandes exploradores, especialmente ingleses, né, que eles tinham muito essa veia, que exploraram as montanhas da Ásia Central e de outros grandes maciços do mundo, como Tillman, como Shipton, e como outros. Só que aí é uma exploração do planeta num outro eixo. Em vez de no eixo horizontal, de explorar os grandes brancos do mapa, né, como se falava, blank on the map, você está explorando outras montanhas, outras vias, e foi um processo natural. Na verdade, se eu fosse um sujeito realmente obsessivo com isso, eu teria, em vez de 800, teria 1.500 escalada, porque eu nunca tive aquela ânsia de chegar e mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mas não. Elas vieram acontecendo naturalmente. Tipo, por exemplo, na Serra do Cipó, no Morro da Pedreira, que eu conquistei muitas vias. Poderia ter conquistado muito mais, mas, na verdade, a gente escalava uma, duas vias novas no dia e ficava explorando o morro, buscando uma nova caverna, porque lá tem diversas, e curtindo o ambiente, curtindo a natureza, curtindo isso tudo. Ou seja, a escalada é uma parte, né? Eu concluo hoje, pensando assim em retrospecto, de um todo maior que me atrai, né? Que é a natureza, o instinto, o espírito de explorar e a escalada propriamente dita. André, você reservou uma atenção especial para o Nordeste, né? Muito cedo você começou a explorar essa região, conquistou muita coisa e, na verdade, impulsionou de uma forma muito elegante a escalada nessa região do Brasil. Conta um pouco dessa história. Quando começou, você virou os olhos para o Nordeste e falou, meu, vou ir para lá e vou ficar um tempo. Olha, realmente, eu acho que eu tenho uma história de um caso de amor com o Nordeste, né? Porque eu já fiz dezenas de viagens para o Nordeste de escalada. E a primeira delas, inclusive, foi com a Tela, a minha mulher, Tela Fonseca, que é a minha mulher hoje, mas a gente ficou 21 anos separados. Eu tive com ela de 93 a 96, e em 94 eu fiz a primeira dessas dezenas de escaladas para o Nordeste, uma viagem de 30 dias maravilhosa, em que abrimos a primeira via de Quixadá,
algumas das primeiras vias da Serra da Capivara e conheci diversos outros lugares. Depois a gente se separou, agora voltamos e estamos fazendo viagens para o Nordeste juntos, muito legais, muito boas. Mas por que o Nordeste? Bom, primeiro que é uma região imensa, desconhecida, com potencial maravilhoso, e diversos lugares eu fiz as primeiras escaladas lá, o que atende a essa minha ânsia, esse meu desejo de explorar, de conhecer lugares diferentes e que retroalimenta sempre essa minha motivação. Teve gente brincando, falando, não, André pilha, né? De tão pilhado que é, mas isso tem uma razão de ser, que é essa curiosidade. E como o Cauí falou no bate-papo que teve contigo também, né, do On The Rocks, os escaladores, de uma forma geral, são muito solidários e muito fraternos e muito acolhedores uns com os outros. Mas o Nordeste parece que é um pouquinho mais. As pessoas lá são excepcionalmente simpáticas, carinhosas e se tornam facilmente grandes amigos, né? Eu até hoje tenho os amigos das primeiras viagens lá atrás para o Nordeste. E não só eles, não só os escaladores. A população, de uma maneira em geral, é assim, é muito afetuosa, te recebe muito bem e te deixa muito à vontade. De forma alguma, eu estou dizendo que o mesmo não acontece em outros lugares, mas isso lá é muito acentuado. E áreas e mais áreas, Eliseu, que ninguém tinha escalado, e é o reino da fantasia para um escalador de aventura, né? Um escalador principalmente tradicional, como é o meu caso, não só, mas principalmente, é o reino da fantasia. Quantos lugares maravilhosos, muitos deles você conhece, que eu fiz as primeiras escaladas, né? Quixadá, Irauçuba e Itapajé, se você teve lá também, você abriu uma via grande, Tejuçuoca. E agora, nesse momento, eu tenho ido, digamos assim, descobrir, entre aspas, né, o Rio Grande do Norte, porque o Rio Grande do Norte é um lugar que, para minha agradável surpresa, tem diversas áreas com grande potencial de escaladas em fenda, escaladas em móvel e escaladas, digamos, extremamente prazerosas. Fendas boas, Eliseu, sólidas, fáceis, relativamente fáceis de proteger, e num grau que não é um grau excessivo, não é um grau muito fácil, que seja uma coisa que acabe se tornando desinteressante, nem um grau muito difícil, que você acabe se frustrando. Então, em 2 viagens que eu fiz agora com a Tela, a gente conquistou quase 30 vias em Monte das Gameleiras e outras cidades de lá do Rio Grande do Norte, e são maravilhosas. E recomendo que você vá lá conhecer, que certamente você vai gostar. Caramba, que história, André. Amigo, eu tenho aqui na minha mão o Manifesto da Escalada Natural, de 83. Foi um documento, esse livreto, que mudou os rumos da escalada nacional, né? Eu queria que você nos contasse o que foi escrever esse manifesto e qual era o cenário da época. Primeiro, explica para a gente o que é, né? Também, porque muita gente não conhece. O Manifesto da Escalada Natural. Vamos lá. Olha, essa história é um pouco longa. Temos tempo. Ótimo. Eu sempre defendi a escalada com o uso limitado de recursos para que você não dobre a montanha ao seu nível, que você treine para chegar ao nível da montanha. Paralelamente, também sempre defendi, logo no início, quando eu vi que existia peças móveis, né, material móvel extremamente primitivo, né, dos anos 70, os primeiros nuts e eccentrics. Frente foi uma coisa que apareceu muitos anos depois. Eu logo abracei a ideia de escalar com esse tipo de equipamento e usá-los em conquistas sempre que possível. Sempre que houvesse a possibilidade de colocar uma proteção móvel, uma proteção fixa não deveria ser colocada. E defendo isso até hoje e acho
que seria muito interessante se toda a comunidade partilhasse disso, porque você tem uma diversidade de estilos maior e você agrega à dificuldade técnica pura outro tipo de dificuldade que é extremamente gratificante, é extremamente enriquecedor, que é você preparar a sua própria proteção, além da dificuldade de vencer um determinado lance, seja ele de parede ou de fenda. Pois bem, e eu, embora algumas pessoas já tivessem algum material móvel na época, mas eu posso dizer que eu fui o primeiro assim, a incentivar sistematicamente, e aí obsessivamente, o uso desse tipo de equipamento sempre, 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 sempre que possível. E muitos aderiram a isso, junto comigo. Meus primeiros parceiros de escalada móvel, que Zé Luiz, que hoje em dia mora em Miami, o Dário dos Santos, depois o Tunico, enfim. Mais tarde, um pouquinho mais tarde, aderiram com entusiasmo 2 jovens promissores que apareceram no final dos anos 70, que foram o Serginho e o Alexandrinho. Para quem não sabe, Sérgio Tartari e Alexandre Portela, que formaram uma das mais poderosas duplas de escaladores aqui do país. Mas houve uma reação do pessoal mais antigo, que pensava diferente, e especialmente tinha um escalador chamado Oswaldo Pereira, apelidado de Santa Cruz, que era um escalador que sofreu um acidente numa via fácil, sei lá, isso de alguma forma parece ter transfigurado ele, mudado alguma coisa dentro da cabeça dele, que ele passou a defender uma grampeação indiscriminada em todos os lugares, não apenas grampos em lugares onde pudesse proteger imóvel, mas uma quantidade excessiva de grampos, muito mais do que o necessário para deixar uma escalada segura. E ele começou uma cruzada contra todos nós. E eu, que sempre falei muito, me posicionei muito, acabava sendo um alvo preferencial dele, né? E aí tinha uma verdadeira guerra aqui no Rio de Janeiro, que depois se refletia como em ondas, né, para outros pontos do país, mas principalmente no Rio, que é onde também tinha mais gente escalando, né, Eliseu, certamente, nos anos 80. E era esse grupo ultratradicionalista, que tinha uma certa característica, e tem até hoje, de quase como uma seita, nos atacando e nós abrindo vias cada vez mais difíceis do ponto de vista da dificuldade puramente técnica e do ponto de vista do uso de equipamento móvel sempre que possível. E aí, em 1983, foi marcado o primeiro encontro brasileiro de montanhismo. Bom, já havia uns 3 primeiros encontros brasileiros, mas tudo bem, esse foi o primeiro. Em 1983, num auditório grande do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, em Teresópolis. E foi um encontro notável, porque foi muita gente. Tinha, tipo, 100 pessoas lá. 100 pessoas, hoje, num evento, já é uma coisa absolutamente notável. Em 83, era uma multidão. Era uma fatia expressiva do número total de escaladores em atividade naquela época. E as pessoas tinham direito de fazer uso da palavra, e eu escrevi esse texto que você tem em mãos, que veio a se chamar Manifesto da Escalada Natural. Mas ele não era um manifesto da escalada, era o meu discurso no encontro de 1983, defendendo os princípios da escalada livre, que foram as bases da atual escalada esportiva, você sabe bem disso, e da escalada que eu chamava de escalada natural, a escalada com proteção móvel em vez de proteção fixa, sempre. E fui eu e foram diversos amigos e diversos jovens, digamos assim, né, da época, e foi o Santa Cruz junto com a sua turma, sua tropa de choque. E quando eu comecei a falar, a ler o texto, o auditório ficou mudo, tinha bastante gente, como eu te disse. Só que quando deu 5 minutos, cada um tinha 5 minutos, a turma dele levantou, acabou o tempo. Ele tem que parar de falar. Eles quiseram me censurar ali, né? Aí levantou o pessoal que estava do meu lado, deixa ele falar. Aí virou um tumulto, o auditório virou um tumulto completo.
e as pessoas gritando, apontando o dedo, barraco. Enquanto a gente estava lá eles estavam lá, eu em pé, com um texto na mão, eles lá discutindo, botando o dedo na cara, gritando, não sei o quê, veio um outro cara devagarzinho, pegou o microfone e falou: gente. Aí todo mundo parou. Eu era o próximo inscrito, mas como eu acho que o que o André Ilha está falando é mais importante, eu cedo meus 5 minutos para ele. E o auditório veio abaixo, o Santa Cruz, com o pessoal dele, se levantou e saiu, e eu terminei de ler esse texto que você tem em mãos. Aí pouco depois, ou seja, foi um marco nessa luta pela defesa da escalada livre, porque escalada livre, Eliseu, eu aprendi o seguinte: quando eu comecei a escalar, escalada livre eram as passadas que você dava entre o grampo que você estava pisando e aquele que você ia segurar, né? E eu, lendo muito revistas do exterior, eu falei, mas isso não é em livre, você está segurando o grampo, você está pisando, você não está escalando em livre, você está... Não é um artificial pleno, né, de uma peça atrás da outra, mas isso não é escalada livre. Escalada livre é você passar sem usar os pontos de apoio artificiais para ajudar na tua progressão. As peças estão lá só para a sua segurança. E esse conceito, que é a base da escalada esportiva, simplesmente não era entendido aqui, e eu comecei a defender isso. Logo depois do encontro de 83, um amigo meu, o Marcos Espiroqueta, já falecido, Marcos da Silveira, que tinha o apelido de Espiroqueta, ele trabalhava na PUC, era professor, diretor do Departamento de Engenharia Elétrica da PUC, do Rio de Janeiro. Ele falou: André, vamos imprimir aquilo que você falou e vamos fazer uma panfletagem. Foi ele que me deu uma força para fazer isso. Aí eu peguei o texto, fiz uma revisão, pequenas modificações com relação àquilo que eu tinha falado, e escrevi um texto complementar que está aí, no final desse documento que você tem em mão, chamado Pontos de Apoio. Ou seja, o Manifesto da Escalada Natural, que ganhou esse nome, é o discurso no encontro de 83, acrescido de um texto didático de 2 ou 3 páginas para explicar para as pessoas o que era escalar em livre. Se você segurar na peça para costurar, você já não está escalando em livre. Se você descansar, você não está escalando em livre. Você vai escalar em livre se você fizer as sequências entre um ponto de parada natural e até o outro, sem tensionar qualquer peça. Embora isso pareça muito óbvio para a garotada de hoje em dia, o pessoal que escala, né? Absolutamente não era óbvio na época. Isso precisava ser explicado. E eu fiz isso de forma sistemática. Aí o Marcos pegou esses 2 textos, imprimiu, acho que 300 ou 400 exemplares na PUC, no stencil. Você lembra da máquina de stencil, né? Aquela rodava aquele negócio. E a gente saiu panfletando nos clubes para provocar o debate, para provocar a discussão. Como disse o Valdeci naquele filme Geração Lendária, eu apanhei muito por causa disso. Mas tudo bem. Se você acha que você tem a convicção de que está certo, não importa o quanto que você apanhe, mas você continua defendendo, e o resultado é esse que está aí. Ninguém tem dúvidas quanto ao que seja escalar em livre hoje em dia. A escalada esportiva foi um braço disso, que se desenvolveu de uma forma incrível. Na verdade, um braço até hipertrofiado, porque acabaram menos pessoas se dedicando hoje em dia, o que é uma pena, à escalada tradicional. E eu espero que a gente consiga estimular mais dos jovens, das pessoas que estão entrando, para sentirem os desafios, os prazeres e as recompensas da escalada tradicional, da escalada de aventura. O que era o 7º grau no momento que ele começou a ter pessoas no Brasil que faziam esse grau? O que era isso? O que foi esse momento? Você fez parte da geração que quebrou essa barreira. A gente viu a quebra de diversos graus. A minha opinião é que o 7º grau, ainda hoje, é o grau mais difícil da pessoa que começa a escalar quebrar. Foi um grau mágico. A diferença entre você treinar, você não treinar, você ser, quando ele começou a ser vencido, de você ser um exímio escalador, ou você está entre os réus mortais? Bem, o 7º grau vai além do Brasil, né? Essa quebra
do sexto grau para o sétimo foi uma coisa, digamos assim, traumática mundial. Por quê? O sistema alpino tradicional, no qual o sistema de classificação nosso é baseado, e o nosso sistema de classificação, eu considero ele muito bom, ele só ia até o sexto grau. Sexto grau estava lá, daqueles livros, né, italianos, franceses e tal, sexto grau, limite das possibilidades humanas. Então, não poderia, por definição, se o sexto grau é o limite, não poderia ter o sétimo, que seria além, seria sobre-humano, seria sobrenatural. E não era bem assim, né? Claramente, começaram a fazer vias no exterior mais difíceis do que o padrão de sexto grau. E aí abriu-se o sexto sup, mas e aí? Ficou batendo com a cabeça no teto. Até que um escalador, famoso escalador do Tirol, o Reinhold Messner, fez vias que ele deu, isso na Europa, né, que atribuiu o sétimo grau, ele teve a coragem de atribuir sétimo grau e defendeu isso, que o sistema de classificação não poderia ser fechado, ele tinha necessariamente que ser aberto para acolher novos níveis de dificuldade que as novas gerações passassem a alcançar a partir do conhecimento, da técnica, né, e da estrutura acumulada pelas gerações anteriores. E ele até escreveu um livro chamado O Sétimo Grau, defendendo isso. É tão óbvio que essa luta, esse embate não demorou muito tempo, o sétimo grau foi acolhido, depois veio o oitavo, nono, etc. E aqui no Brasil não foi diferente. Mas a gente aqui só tinha vias, pelo padrão da época e de hoje, até no máximo, com lance de até no máximo sexto, quinto sup, sexto grau. Sexto sup talvez tivesse um lance lá no Pico da Foca, que eu mencionei antes, mas não tinha isso. Até que veio aqui. Bom, aí aqui eu faço uma parada, um parêntese, né, para explicar uma coisa. A partir de 1982, eu passei a ser correspondente no Brasil da revista mais importante que tinha no exterior na época, que era a revista Mountain. Você certamente lembra disso, né? Eu escrevia um reporte anual das principais conquistas e das coisas que aconteciam aqui. E depois da Mountain, eu passei a escrever, ou porque eu procurei, ou porque fui convidado, a escrever para revistas de diversos países. Escrevi para a Alemanha, Itália, Japão, Noruega, Espanha, enfim. E com isso, muitos escaladores de fora começaram a vir, porque ninguém fazia ideia de que tinha escalada no Brasil. E eu comecei por escrever os artigos, e as pessoas me procuravam, recepcionei muitos escaladores, comecei a conviver com eles, e a gente viu que um mito que existia aqui no Brasil simplesmente não se sustentava. O mito era o seguinte: não, os escaladores lá de fora são muito bons em vias atléticas, com negativos, agarras grandes, etc. Mas os escaladores brasileiros são os melhores do mundo em agarrinhas. E quando a gente viu escaladores de fora vindo aqui melhores do que a gente em agarrinhas, foi um choque de realidade muito grande. Particularmente, teve um chamado Kelly Rich, que passou um tempo aqui e que veio motivado por algum artigo meu, possivelmente nas revistas americanas, Summit, Climbing, ele mostrou para a gente o que era o 511, que seria o sétimo grau. 511 menos seria o sétimo grau. Ele fez o lance do americano no campo escola do Grajaú, passou em livre na oposição da Pedra do Urubu, que foi um negócio que deixou todo mundo espantado, e abriu os olhos da gente para que tinha outros horizontes aí. E aí nós começamos a buscar fazer vias cada vez mais difíceis, e é possível, é bastante provável, que o primeiro lance de sétimo grau feito aqui, conquistado, né, por um brasileiro, tenha sido eu mesmo. No final dos anos 70 ainda, numa conquista que acabou não sendo concluída, em Jacarepaguá, que eu fui lá com o Serginho,
e eu quebrei o pé, um episódio também descrito no meu livro, por um triz, nesse lance inicial. Ele foi recentemente, eu fui lá com o Cláudio França, e ele confirmou, né, esse grau, mas outros começaram também a fazer novos lances desse nível de dificuldade, e a parede dos ácidos lá na Urca, porque eu estou em Petrópolis, no Rio de Janeiro, ela teve um papel fundamental nisso. Foi a parede do 7º grau. Foi a parede que consolidou esse grau entre nós no Rio de Janeiro. E até hoje continua sendo uma parede fantástica para quem quer evoluir nessa faixa, né? 7A, 7B, 7C. Embora os escaladores de hoje estão muito mal acostumados, acho que os grampos lá estão muito distantes. Gostariam das proteções mais próximas. Mas paciência, era assim. Na verdade, não existia o termo escalada esportiva. A gente ia fazer escaladas negativas, com agarrões, com agarras grandes, né? As agarras são relativamente grandes, mas são atléticos os lances. Então, é isso. A parede dos ácidos foi um pivô desse salto de dificuldade, juntamente com a pequena Pedra do Urubu, ali junto da pista, que aí eram escaladas diferentes. Não eram atléticas, eram escaladas realmente de agarrinha, mais técnicas, também muitas na faixa do 7º grau. Pô, André, a gente se conheceu no final dos anos 80, né? Na época era um moleque, ia lá no Clube Alpino Paulista, meu, olhar aquele estilo conversando sobre escalada, pô, era um lugar onde havia informação. E foi aí que eu te conheci, na época representante da IRCA espanhola, né, uma empresa que vendia equipamento de escalada. Comprei de você a primeira corda que eu tive, a primeira corda escalada, uma Cussan. Olha, Exatamente. Talvez você não lembre disso, mas foi nessa época que a gente se conheceu. André, como que uhum. foi a sua impressão sobre os cenários? Sair do Rio de Janeiro e, de repente, conhecer o cenário da escalada em São Paulo. Como que você enxergava isso no final dos anos 80? Não, nada diferente. Eu também não posso dizer que tenha conhecido tanto, porque nem escalei tanto em São Paulo, né, Eliseu? Mas, assim, eu sempre li muito, sempre procurei me informar muito. Eu acho isso importante, né? Porque diminui a chance de você falar bobagem. E, como eu te disse, as duas principais e mais tradicionais escolas, mais antigas e, consequentemente, mais tradicionais do Brasil, são Rio de Janeiro e Paraná. Mas São Paulo também tinha dois clubes absolutamente tradicionais. Para a escalada em rocha, digamos assim, o que nós temos aqui no Brasil era o Centro Excursionista Universitário. Mas tinha também o Clube Alpino Paulista, que era a referência brasileira para escalada em alta montanha. E foi assim que eu fui convidado para ir lá. Nem me lembro se eu dei alguma palestra nesse dia ou não, ou se eu fui só levar o material. Porque nessa época eu vivia exclusivamente, vivia mal, mas vivia da venda de material, porque era uma dificuldade absurda de você conseguir qualquer espécie de equipamento. E eu desenvolvi essa parceria com essa empresa espanhola, chamada, como você disse, a IRCA, Mountain Equipment, que vendia por correspondência. Então, eu pegava o dinheiro das pessoas, fazia o pedido e as encomendas eram despachadas diretamente para a casa de cada um, com a definição expressa de que, se viesse a ser taxado, era a responsabilidade de cada um e não minha. A esmagadora maioria das encomendas não foi taxada, e alguns foram, mas, enfim, assim é a vida, né? A vida não é justa. Mas foi isso, mas não teve assim um aprofundamento maior disso, até porque, na época, havia pouca escalada, né? Poucas vias de rocha em São Paulo,
Você tinha na Pedra do Baú, certamente, mas não se conhecia, por exemplo, ainda o Cuscuzeiro e outras áreas bacanas de lá. Então, isso é o que eu posso dizer. André, das suas 800 conquistas, qual que é a mais memorável, que você guarda no coração? Você perguntou para o Cauí 3 áreas do Nordeste, ele falou 17, né? Eu também seria injusto de destacar uma. Mas tem uma recentíssima, que eu colocaria assim como uma culminância, digamos assim, o fruto mais maduro de todos esses anos de escalada de aventura, que foi a conquista do monumento na Ilha da Trindade. Eu gosto muito da escalada de aventura, eu acho que a gente não me agrada, não estou falando isso, estou falando isso para mim, mas não me agrada facilitar as escaladas para ter uma garantia de sucesso, um resultado mais garantido na mão. Eu acho que a incerteza e mesmo as falhas acabam sendo mais enriquecedoras do que se você programar tudo para dar tudo sempre certo. Isso acaba sendo entediante e acaba desestimulando. Eu gosto dos 2 elementos que caracterizam a aventura: a incerteza e o risco. Não o risco desenfreado, mas o risco calculado, né? O risco que qualquer um corre quando pratica um esporte de aventura, mas mais ainda se você limita os meios e não limita a sua escalada a clipar chapeletas de metro em metro. E a conquista do monumento na Ilha da Trindade foi assim o ápice disso tudo. Porque o monumento, para quem não conhece, depois as pessoas podem clicar no Google e ver, é um charuto, para não dizer outra coisa, de 400 metros de altura que se ergue diretamente do mar numa ilha que é o lugar mais remoto do Brasil. Ela está a 1.200 quilômetros da costa do Espírito Santo, faz parte do município de Vitória, mas isso só nominalmente, porque quem realmente toma conta e cuida da ilha e organiza as coisas por lá é a Marinha do Brasil, e com 3 amigos, né, que foram o Sandro Souza, a Kika Bradford e o Rogério Bandeira, nós fomos para lá há 2 anos atrás para tentar a conquista do monumento. E veja só, a Marinha demonstrou uma boa vontade com a gente querendo escalar na ilha, mas naturalmente demonstraram também receio por conta das condições lá. Lá você não tem a menor possibilidade de resgate, não existe isso, não existe resgate lá que não seja o autorresgate, e o atendimento médico se limita a um posto pequenininho que cuida de pequenas, né? Corte, queimadura, alguém que está passando mal, que comeu alguma coisa estragada, enfim, é isso. Nos navios mais rápidos da Marinha, são 3 dias e meio para chegar lá. Ou seja, um lugar absolutamente inóspito. É mais inóspito, em muitos aspectos, que a Amazônia, porque não tem helicóptero que chegue lá. Não existe essa possibilidade. E a Marinha falou, não, mas temos um receio. Eu falei, não, mas a gente está acostumado a lidar com isso. Nós assinamos, temos assim modelos de termos de assunção de risco, ou de conhecimento de risco, para isentar gestores de unidades de conservação, proprietários privados e outros órgãos de eventuais problemas que aconteçam durante as escaladas. Eles falam, então você pode mandar um modelo? Aí eu mandei um modelo, preparei um modelo e mandei, discuti com as pessoas, mandei, e a resposta veio imediata. Ok, está liberado. Aí depois alguém, rindo internamente, falou, não, eles disseram que o termo que você mandou era pouco diferente do que a última carta de um suicida. Mas é isso, dizendo que a gente sabia que era 0 a possibilidade de resgate, que o atendimento médico se limitava ao mais básico e que a gente isentava a Marinha, seus prepostos, etc., de qualquer coisa que viesse a acontecer, que nem parentes nossos poderiam alegar nada, porque nós estávamos por nossa conta e risco, etc., etc., etc. O direito ao risco na sua expressão mais plena. E fomos para lá. Eu já tinha ido 2 vezes, uma vez só de reconhecimento num bate-volta e outra eu fiquei 3 semanas,
com o mesmo Sandro Souza, mais o Miguel Freitas e um outro amigo que mora em Friburgo, Ricardo Bassetti, mas dessa vez nós fomos focados no monumento. E lá juntou todos os ingredientes de área remota, de risco, de dificuldades as mais variadas, perigos objetivos e perigos subjetivos, num cenário sensacional em uma montanha gigante, no ponto mais remoto da ilha mais remota do Brasil, porque a ilha é administrada pelo posto oceanográfico da Ilha da Trindade, pela Marinha, que cuida muito bem lá, mas o monumento ele fica no lado oposto da ilha. Ou é uma caminhada de 3 a 4 horas, puxada, né? Um sobe e desce complicado, né? Porque tem passagens de escalada fácil, né? Mas tudo quebrando, etc. Ou por mar, que foi como nós chegamos. Então, teve a questão do desembarque, a gente foi num bote motorizado da Marinha, com mergulhadores navais, jogamos as coisas na água, tivemos que atravessar a arrebentação com as nossas coisas, distribuir as coisas na praia, preparar o acampamento, levar toda a água que nós precisávamos, porque quando não chove, não tem água na praia do Noroeste, que era a nossa base, atravessar uma cascalheira de cinza vulcânica e blocos de rocha super decomposta, aquilo tudo caindo, faz aquelas aproximações, né, às vezes em vias alpinas parecerem tranquilas perto daquilo, por conta tudo caindo, tudo desmoronando, e depois uma escalada difícil com perigos objetivos muito sérios, como rochas soltas e arestas muito afiadas. Lá eu passei um sufoco grande, mais um para a coleção, que foi uma jumariada de 60 metros negativa, e quando eu estou chegando no final, a corda estava na alma, já estava começando a cortar a alma, porque começou a cortar. Olha, foi um sufoco. Aí eu continuei assim, devagarzinho, cheguei no lugar, tinha um platôzinho, dei um nó, uma azelha para isolar aquele ponto, e fiquei ali arfando, né? Por conta do sufoco que foi. E depois, nós partimos para a investida final, de 2 dias, e passei a noite mais incrível da minha vida no cume do monumento, naquele lugar tão distante, uma lua cheia, dando aquela iluminação sobrenatural sobre nós 4 ali naquele cume, com muito frio, muito vento. Os petréis dando rasante na gente, porque nunca tinham visto uma pessoa, então eles davam os rasantes na gente a noite inteira. Os ratinhos, né? Um ratinho chamado catita, que começou a perder a vergonha e pulava em cima da gente, enlouquecido com o cheiro da nossa comida. Enfim, foi uma experiência completa. Então, a conquista do monumento eu destacaria dentre essas 800. Meio que a contragosto, porque teve muitas outras muito boas, mas tudo bem. Ô, André, você comentou essa dificuldade, né, do ambiente de extremo calor, de escalar no Nordeste. Você acha que a gente tem aqui, a gente é cunhado por um anti-alpinismo? Porque quando a gente começou a escalar, quer dizer, você e estava conversando com o Sérgio, né, o Conquistadores do Inútil do Lionel Terré foi uma referência para mim também. Pô, a gente sempre teve essa ideia da dificuldade, do gelo, da altitude, e é que o que a maior parte das pessoas tem também como modelo de dificuldade na escalada. Tanto é que, para quem não conhece a escalada, o montanhismo, a primeira coisa que vem te perguntar, a hora que sabe você escala, se já escalou Everest. Não, meu amigo, tem outras coisas tão difíceis quanto. Mas qual que é o paralelo que você vê? E você acha que é pouco valorizado esse tipo de dificuldade? Decididamente. Decididamente. E eu valorizo muito, Eliseu, o que a gente tem aqui. As pessoas já me perguntaram muitas vezes: poxa, André, você tem condição? Por que você não viajou para escalar mais no exterior? Como tantas pessoas vão não sei quantas vezes para Chaltén, não sei quantas vezes para Yosemite. Eu fiz algumas viagens de escalada para o exterior, mas eu sou fascinado com essa coisa de explorar o interior do Brasil. Isso, para mim, me satisfaz completamente e no universo da escalada, inclusive no universo da escalada aqui, aquilo que mais me dá prazer, essas viagens de descoberta desses lugares.
E aqui no Brasil, nós temos as nossas dificuldades específicas, que são complicadas e que as pessoas, às vezes, subestimam por conta de estarem impregnadas com esses relatos que você falou das escaladas alpinas, de gelo, rocha, greta, avalanche, altitude, etc. Mas o calor é o correspondente com o sinal trocado do frio extremo, né? O calor excessivo é uma coisa que pode levar uma pessoa à loucura. E também as dificuldades que nós temos com mato, com vegetação, que não são de serem subestimadas. Os paranaenses até desenvolveram um grau de escalada em mato, né? M1, M2, M3, M4, e que faz sentido, porque às vezes você tem determinadas passagens que são completamente precárias. É o equivalente de você estar passando com grampão e piolé numa cascata de gelo instável, e você está passando num mato instável, também sujeito a tomar uma grande queda por conta disso. Então, eu acho que a gente tem que valorizar o tipo de dificuldade que nós encontramos aqui, encarar elas com naturalidade, que são parte do que nós temos. Eu valorizo muito, sabe, Eliseu? Sempre valorizei muito o que nós temos aqui no Brasil, e que não é pouco. Nós temos muita rocha, nós temos muitas montanhas maravilhosas, que nada devem a montanhas de outros lugares, de rocha, naturalmente, né? E com dificuldades e belezas e desafios próprios que são absolutamente dignos e ombro a ombro com o que as pessoas fazem nos outros países no exterior. Eu não tenho complexo de vira-lata. Pô, legal, André. Tá, como estudioso, como testemunha da história recente da escalada no Brasil, André, como que você vê a trajetória que a gente está seguindo? Um balanço geral, entendeu? Como você vê, nós estamos numa trajetória certa, nós estamos numa trajetória errada. Se você quiser fazer um paralelo do que acontece em outros países, está valendo também. Mas qual que é a sua visão hoje? Se você sai e vê tudo isso acontecer de fora. Quer dizer, o certo e errado, às vezes, são palavras muito fortes, né? Eu acho que aquilo que tem a minha forma de ver, a minha forma de sentir e a minha forma de praticar o esporte e a forma de outras pessoas. Algumas pessoas pensam exatamente como eu e, naturalmente, eu tendo a escalar com elas pela afinidade. Mas, nesse balanço geral, eu acho que está havendo uma ênfase excessiva à questão da dificuldade técnica e do grau. Eu vejo pessoas que elas não gostam de escalar, elas gostam de postar que fizeram um determinado grau. Eu me lembro até com o Bernardo. Olha, um parênteses, tá? Eu vou voltar à sua pergunta, mas essas histórias são divertidas, né? São bastante divertidas. Um encontro de escaladores que teve lá na Serra do Lenheiro, em que você estava também, estava eu, você e Bernardo. Nós fomos convidados lá, cada um para dar uma palestra diferente. E Bernardo Colares, Bernardo que faleceu em 2011, lá na Patagônia. E o Bernardo me perguntou sobre uma via imóvel. Eu abri as primeiras, não as primeiras, mas grande parte das vias mais famosas imóvel lá na Serra do Lenheiro. E o Bernardo me perguntou sobre uma específica. Eu falei, não, vou te levar lá. Aí veio um garoto, porque ele sabia que nós éramos palestrantes, ele quis chegar para conversar normal, beleza. Mas ele começou a falar, sem que a gente tivesse perguntado, não, eu escalo só 6 meses, mas já fiz 7B, e não sei o que, parará, e não sei o que, 7B, mas eu vou treinar, porque eu quero chegar no 7C. Ele só pensava nisso. Aí ele perguntou há quanto tempo eu escalava, e eu falei, deu um parafuso na cabeça dele. Se ele escalava 6 meses, já tinha feito uma 7B, eu deveria estar fazendo 127A, né? Não é assim, né? E nem eu, e o Bernardo também não estava nem um pouco interessado nessa conversa. Ele estava querendo ver uma via imóvel diferente, que era meio escondida, não era tão óbvia ali nos 3 pontões. E o garoto foi com a gente só falando nisso. E a gente apelidou ele, entre nós, né, o Garotão 7B, o Garotão 7B. Eu acho que tem isso. Eu acho que as pessoas, por conta até de muita gente ter a sua iniciação em muros de escalada, que não tem nenhum problema, certo? Não tem nenhum problema, mas
e não ter aquela coisa que tinha antigamente dos clubes, que procuravam passar o espírito da montanha, a importância da montanha, a relação com a montanha e com o ambiente natural como um todo. Ficam pessoas muito focadas exclusivamente na dificuldade técnica e deixam de lado outros valores, tanto externos quanto internos, que poderiam ser cultivados se elas abrissem o seu horizonte, se praticassem outros estilos e se não fossem tão obsessivamente voltadas para grau e para dificuldade técnica. Sem hipocrisia, todo mundo gosta de escalar melhor, fazer um grau mais difícil. É uma conquista de todo mundo quando consegue avançar um grau. Não há nada de errado nisso. O que eu estou falando é que a ênfase só nisso está deixando de lado outros valores e, com isso, prejudicando muito a escalada tradicional, particularmente escalada com proteção móvel. E eu tenho ultimamente procurado conversar e divulgar da melhor forma possível, e escrevo sobre isso, você sabe disso, né, Eliseu? Para tentar mostrar para as pessoas, e principalmente para as novas gerações, que existe um universo gigantesco aqui ao lado, aqui à disposição, para que as pessoas possam se desenvolver e que não está sendo explorado por elas, por essa obsessão da dificuldade técnica pura. Por exemplo, eu fiquei um pouco triste quando eu soube esse ano, eu já fui em diversos encontros de escaladores do Nordeste, eu sei que você foi em diversos também, a gente sabe como que são maravilhosos esses encontros, né? E eu pretendo ir em muitos, mas o desse ano vai ser em Tejuçuoca, que é um maciço de calcário que eu fiz as primeiras escaladas lá também, no interior do Ceará. É um maciço muito bonito de calcário, pequeno, não é uma área muito grande, em que em 2006 eu abri 13 vias com proteção, 2006, isso, abri 13 vias com proteção móvel lá. E aí, por conta do encontro que vai haver esse ano, as pessoas começaram a abrir novas vias para ter vias, né, disponíveis para os participantes, e 100% das vias foram chapeletadas, inclusive, boa parte delas poderiam ser feitas com proteção móvel. Como se só existisse esse estilo. E vá lá, o bouldering, né, nas pedras assim, em volta, mas como se só existisse isso na escalada. Ou seja, são escaladores. Ah, não, mas é porque isso aí é para as pessoas novas que não têm o material. Aquela conversa de sempre, que não tem o material móvel. Não, estão formando escaladores limitados, escaladores que só vão poder, se forem para o exterior, escalar em algumas áreas, não vão poder escalar em outras. Nunca vão poder escalar em Yosemite, não vão poder escalar no Sandstein, não vão poder escalar na hard grit, né, nas escaladas, nas arestas de Gritstone, na Inglaterra, porque só aprendem a costurar chapeleta de metro em metro. E vias que poderiam ser tranquilamente e muito bem protegidas com equipamento móvel foram chapeletadas. Então, é isso que eu acho que não é legal. Eu acho que isso cria escaladores limitados, com conquistas e recompensas limitadas também, muito legais por um lado, mas limitadas por outro. E, por exemplo, um maciço como o Tejuçuoca poderia servir para atender e proporcionar desafios para uma gama muito maior de escaladores, com ideias muito mais amplas, e isso não aconteceu. Eu acho que isso é que a gente precisa ter mais atenção e lembrar que a escalada é muito mais do que uma série de movimentos atléticos um atrás do outro. Ela pode ser muito mais do que isso. Pô, André, muito legal. Meu amigo, eu te agradeço pela conversa. Pô, foi muito bacana trocar essa ideia contigo. Tenho certeza que quem ouvir as suas palavras vai realmente passar bastante tempo pensando. Porque, com certeza, André, pô, são formas de ver a escalada que é importante até para a manutenção da motivação da pessoa, né? E tá escalando sempre. Pô, uma vez naquela época que eu frequentava o Clube Alpino, eu ouvi do Domingos Job ele dizendo que
o motivo pelo qual os europeus não enjoavam de escalar. Bom, a conclusão que ele chegou aqui, o cara escalava a rocha no inverno, hora que chegava o outono ele ia escalar um pouquinho de gelo, depois ele esquiava, depois ele caminhava na primavera e assim indo, ele nunca enjoava porque ele estava fazendo sempre coisas diferentes e isso mantinha motivado. Não era uma coisa só, não era o fanatismo numa coisa só. Isso, pô, é uma forma de você permanecer na montanha, se é isso que você curte, pelas razões certas e procurar sempre o seu desafio pessoal, etc. e tal. Então, pô, muito legal ouvir a sua conversa. André, pô, você sabe que é um cara que eu respeito, e eu quero conversar outras vezes, né, André? O tempo, uma hora foi um tempo bem curto para ouvir todas essas conversas. Pô, muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, Eliseu. Foi um prazer falar contigo e parabéns pela iniciativa, porque eu já assisti os outros podcasts que você fez, estão todos muito bons. Valeu, gente.